Fala galera, beleza? Caio aqui para falar sobre a síndrome do impostor. Isso aí. Esse é o vídeo que vai participar de uma nova série que eu tô fazendo. O nome dela vai se chamar Resolvendo Conflitos. É claro, né? A gente tem que resolver conflito no código e a gente tem que resolver conflito na vida também. A proposta é bem simples, tá? Vão ser temas que afetam tanto a nossa vida profissional, mas que também, eventualmente, a gente vai tirar alguma lição no lado pessoal também, certo? Eu fiz um texto há um tempo atrás falando exatamente sobre isso, né? O dia do impostor, em que eu explico mais ou menos como que funciona, qual é o ciclo e tal. E esse texto é baseado nesse artigo aqui, ó, The Impostor Phenomenon. Ele trata sobre isso, traz algumas informações muito legais aqui, e uma dessas informações é justamente o fato de que até 70% das pessoas do planeta em algum momento de suas vidas vão ter contato com o fenômeno do impostor, como diz lá no estudo. E outra coisa que acontece, que é bem semelhante, é isso aqui, ó. Até 80% das pessoas que entram em contato com o meu canal não são inscritos. E isso aqui é bizarro, ó. 20% só. Então se inscreve aí, porque é bem importante que as pessoas conheçam esse conteúdo e tenha mais alcance. E já manda para alguém que você acredita que pode se interessar por esse tema. Legal? Uma coisa que eu queria tratar aqui também são os sinais, né? Ou os fortes sinais, como diria o Emael, sobre esse cenário ali do impostor. Se você for observar, é muito provável que você tenha tido algum contato com esses sentimentos aqui, ó, com essas sensações ou com essas perspectivas a respeito de si mesmo, tá? Então a ideia aqui é que você tenha tido algum tipo de insegurança ao longo da sua carreira. E eu não estou falando isso aqui em nível tipo mínimo, tá, pessoal? São coisas que são limitantes mesmo. Insegurança a ponto de você não conseguir pensar, sabe? Perfeccionismo a ponto de você não conseguir avançar naquilo, entregar uma tarefa porque você acha que pode melhorar e tudo mais. Ansiedade a ponto de você nem conseguir raciocinar, sabe? Pensando que amanhã vão descobrir que você é uma fraude, que você está enganando todo mundo, que você não é competente, que você não sabe aquilo do que você está fazendo. Todo tempo são esses sentimentos que são absurdamente potenciais a ponto de te travar. Autossabotagem a ponto de você não sair do lugar ali. Você acredita que não vai dar para fazer. Então você fica procrastinando, você fica deixando para depois, certo? E um outro ponto que é a dependência de aprovação. A ponto de você não acreditar em si mesmo, de você não acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa sozinho, sabe? Todo tempo tem que ter a aprovação alheia, todo tempo tem que ter a aprovação do outro, tá? Então, se um desses pontos aqui, ou todos esses pontos, no meu caso foram todos esses pontos, tá? Eles estavam afetando a minha perspectiva do que eu estava fazendo, do que eu poderia fazer e tudo mais, de como eu poderia ajudar a minha equipe a resolver os problemas propostos, enfim. Então, se você tem algum tipo de correlação com isso, escreve nos comentários como foi a sua experiência em relação a esses pontos, tá? Quero saber porque eu tenho bastante interesse nesse tema. Uma outra coisa que eu queria falar também, o ciclo do impostor, tá? Então, essa ideia aqui eu quero trazer porque, percebam, nem todo mundo tem as mesmas experiências, nem todo mundo passa pelas mesmas situações. Eu quero trazer tanto essa visão pessoal minha, quanto de trabalho mesmo, porque isso aqui acontecia muito no contexto de trabalho, quando eu recebia uma tarefa, quando eu tinha que fazer alguma coisa, quando eu tinha algum desafio, ou quando eu tinha que entregar alguma coisa, eu passava exatamente por esse ciclo, tá? Então, partindo do princípio de que eu estou trabalhando numa empresa de desenvolvimento de software, seja ela uma consultoria ou uma focada em um produto específico, eu tinha essas tarefas que eu tinha que entregar, que eu tinha que resolver. E ali, do ponto de vista de um desenvolvedor iniciante, eu sempre ficava animado, né, com as ideias e com as propostas de novas tarefas para ser feitas. Só que depois de um tempo, eu ficava incomodado, eu ficava com aquele sentimento de que eu não era capaz de fazer. Então era um desconforto que ia evoluindo a ponto de se tornar um medo, aquele medo limitante de que eu não conseguiria entregar, então não fazia nem sentido eu estar fazendo. E chegava um ponto em que eu fazia, eu já tinha feito a tarefa, só que a outra sensação
é a de que não estava boa o suficiente para ser entregue, para ser colocada para review ou para ser mergeada, enfim, eu sempre estava com essa ideia de que não estava boa o suficiente, nem para mim, nem para ninguém, e especialmente para as pessoas que eu estava atuando na equipe. E isso gerou um sentimento de sabotagem ou de autossabotagem, que eu ficava deixando para depois, falava que ia melhorar uma coisa e deixava para depois. Eu nunca atrasei nenhuma tarefa, porém eu sempre deixava próximo ali do limite da entrega, sabe? Então isso aqui foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo, de eu sempre deixar para depois, até o ponto em que eu não deveria mais esperar e entregava. E uma curiosidade é que na maioria das vezes, a primeira solução que eu encontrava era a que funcionava. A primeira solução que eu introduzia, né, que eu codificava, era a mais interessante, a que mais funcionava no contexto do que era pedido. Porque percebam, a ideia aqui não é de que você realmente não sabe as coisas. Você sabe, essa é a questão. Só que você não acredita em si. Então é uma insegurança eterna de que você não vai fazer o que foi pedido. Uma vez que você realiza, né, o processo de entrega e de review, enfim, as pessoas elas começam a te direcionar elogios, elas começam a falar, olha, legal a solução que você fez aqui, é legal como você resolveu esse problema. E esse reconhecimento você não consegue absorver, porque você está tão cego, né? A sua visão está tão turva em relação à sua insegurança, que você não consegue acreditar que as pessoas realmente estão falando que você é bom, que você sabe o que você está fazendo, de que você colocou uma solução que, sei lá, a pessoa não sabia que existia. Esses são sinais de que você está no caminho certo. Porém, ao mesmo tempo em que você está no caminho certo, você se limita, você se impede de avançar. E aí conclui-se esse ciclo, né? Pelo menos pausa ali na desqualificação própria, de que você realmente acredita que você não deveria estar ali, de que você não é capaz, de que você não é suficiente. E o ciclo se repete após uma nova tarefa ser sugerida, ser colocada à prova para você fazer, ou um novo desafio para você resolver. Então sempre, no meu caso, foi assim. O passo em que eu tive que ir mudando foi quando eu consegui identificar esses padrões. E aí eu não coloquei aqui, mas a minha experiência, ela foi resolvida, né, ou pelo menos foi tratada nesse ponto com muita autoanálise, de que eu sabia o que eu estava fazendo, de que eu era capaz de fazer aquilo e eu conseguia entregar. No momento em que eu entendi que eu estava entregando, que eu sabia, que eu era capaz, pessoas perguntando como se faria, como eu faria, né? Ou pessoas perguntando a minha opinião sobre as coisas, eu comecei a entender que, bom, isso aqui faz sentido para mim, porque se eu não soubesse de nada, por que as pessoas perguntariam, sabe? Então, quando eu me tornei meio que uma referência de dúvidas, sejam elas técnicas, mais comportamentais, eu comecei a perceber que, de fato, significava que eu sabia alguma coisa e que eu já não tinha mais aquele sentimento de insegurança. Então, esse é o primeiro passo. No momento em que eu entendi que eu sabia alguma coisa, eu fui diminuindo a minha insegurança. No momento em que eu fui confirmando que aquilo que eu sabia era válido, aquele sentimento ali de que eu não sabia nada foi diminuindo. O perfeccionismo, como eu tinha colocado lá no início, ele também reduziu, porque às vezes a gente não precisa fazer o que é perfeito, mas aquilo que funciona. Então esse também foi um ponto interessante. Então você vai ver que, se a gente for observar aqui em cima, cada um dos problemas que a gente tinha inicialmente, ele foi resolvido exatamente com aquela ideia de que você não é perfeito, insegurança faz parte, uma vez que você tem conhecimento, essa insegurança diminui, a ansiedade já não é tão forte, você já não fica mais procrastinando, porque você sabe que aquela solução funciona, a dependência de aprovação diminui, porque você tem confiança em si mesmo de que aquela entrega vai ser suficiente para a solução proposta. Então, no final, é uma questão de que você precisa da experiência para que você se sinta melhor. É através da experiência. Talvez essa questão da síndrome do impostor, para mim, seja justamente lá no início, quando eu fiz a minha migração de carreira, ela não tenha sido de uma maneira que eu acreditei que fosse melhor para mim. E aí eu fiquei com esse sentimento de que não estava suficiente. E isso foi me acompanhando ao ponto em que eu fui melhorando. Mas tem gente que tem outras propostas aqui, outras experiências realmente,
e outra forma de como isso é manifestado. Me conta um pouco sobre a sua experiência nos comentários, que eu tenho bastante interesse nesse assunto. E a gente se encontra no próximo vídeo da série Resolvendo Conflitos para mais problemas e soluções da vida profissional e pessoal. Beleza? Até!